Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos para a segunda parte sobre o inferno e o lago de fogo. Te pergunto, quem é a segurança dos filhos? Quem é que guarda os filhos? Não são os pais? E quem é que guarda os pais? Só Deus pode guardar os pais. E se os pais estiverem transgredindo, os filhos correrão o risco de serem atingidos por Satanás. Digo, os filhos dos crentes. Então veja bem você, que está transgredindo e tem seus filhos, eles estão correndo risco de serem atingidos por Satanás. Digo por quê? Nesta manhã acordei com uma criança doente, muito doente. E a mãe é da igreja. Eu me levantei e quando fui fazer o meu asseio no banheiro, eu vi outra criança. E o Espírito de Deus falou assim para mim: a próxima vai ser esta criança. Porque os pais estão transgredindo. Deus chamou você, pai, você, mãe, para andar na presença dele. E você leva o nome de crente, de cristão, de seguidor de Cristo e está fazendo coisas erradas que não compete ao crente fazer. Deus espera mais de você. Seus filhos perderam a sua segurança. Satanás vai atingir seus filhos. Então corrija a sua vida antes que Satanás atinja teu filho, atinja você e lance vocês no inferno. Vamos continuar o assunto sobre inferno e o lago de fogo. Esta é a segunda parte. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 26, versículo 6, o inferno está nu perante ele, perante Deus. O abismo da destruição está oculto, não está oculto aos seus olhos. Deus vê o inferno. Deus vê o abismo. Deus vê. E sabe de tudo lá. Ele é quem governa tudo. Aquele lugar lá é um lugar de punição. Deus criou o homem para o louvor da sua glória e o homem desviou-se de Deus. Pagará caro por não servir esse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia também diz lá em Salmo, capítulo 9, Salmo número 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que esquecem de Deus. Tá vendo? Você que está esquecendo de Deus. Tá vendo? Os ímpios, os transgressores. Agora me diga, crente fazendo papel de ímpio? Crente vivendo uma vida de ímpia, errada, transgredindo, se tornando injusto diante desse Deus. Você tem esquecido de Deus. Você que se esqueceu de Deus, volte para Deus. Porque os que se esquecem de Deus serão lançados do inferno, diz a palavra de Deus. Provérbios 5, versículo 5. A Bíblia fala sobre a prostituta, sabe? Mulher que vende o seu corpo para o pecado. O que a Bíblia fala? Provérbio capítulo 5, versículo 5. Os seus pés descem à morte.
Tá vendo? Os seus pés descem à morte. Os seus passos firmam-se no inferno. Quer dizer, a prostituta ou o prostituto estão com os pés no inferno. E aqueles que juntam com eles para o pecado, para as orgias, estão com os pés no inferno também. Então, eu estou passando para você o que a Bíblia fala sobre o inferno. Porque me parece que o povo esqueceu da Bíblia hoje. Agora só estão pensando em máscara, em tomar vacina, né? Em guardar o seu corpo, mas e a sua alma? A Bíblia não se fala na Bíblia? Não se lê a Bíblia? Esqueceram de Deus? O povo quer comemorar, como diz a palavra de Deus, quer relaxar, quer festejar. Casavam-se e davam-se em casamento até que veio o fim, diz a palavra de Deus. Mas, lá em Isaías, capítulo 14, versículo 11, diz: já foi derribada no inferno a tua soberba. Com som de alaúde, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e te cobrirão. Esse texto está falando de um grande príncipe que se orgulhava do que tinha. E esse príncipe era o próprio Satanás. E se orgulhava do que tinha, né? Que tinha conseguido. Mas a morte vai chegar para você, orgulhoso, não é? Vai chegar para você. E a Bíblia diz o quê? Em som de alaúde, que é assim, o som de um instrumento de corda dos árabes. Entende? Quer dizer, esta pessoa vai cair no inferno, não vai nem perceber. Sabe? Esses dias estava vendo a história de um rei da Inglaterra, Henrique VIII. Teve 6 mulheres, mandou matar, me parece 2 ou 1. Matou muitos, porque era contra ele. Mas quando chegou a hora da morte, ninguém disse: o rei, o senhor está morrendo. Ninguém disse, ficaram com medo da reação do rei. O rei velho é como um leão velho. Pode reagir, quem estiver perto vai morrer. Não é? E quando viu que ele já estava morto, ele falou assim: ô soberano rei, o senhor não quer que eu traga o padre aqui para rezar por você? Não, não, não. Primeiro eu vou dormir um pouquinho, depois que eu acordar, você chama o padre. Não acordou mais. Depois de tanta perversidade, Henrique VIII sucumbiu. Mandou matar a mulher dele, porque a mulher dele não dava filho para ele. Coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo, não é? Bom, a palavra de Deus também diz lá em Isaías, capítulo 28, versículo 15: fizemos concerto com a morte e com o inferno. Então você vê que morte e inferno estão ligados. Entende? Quem não tem o Espírito de Deus, ele tem a morte. Se você tem o Espírito de Deus, você tem a vida. Entende? Então, se a morte e o inferno estão juntos, o Espírito Santo e a vida eterna
Estão juntos, o Espírito Santo e os céus estão juntos, porque ele é o nosso passaporte para a glória. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais foste selado para o dia da redenção. Para o dia que você for chamado, não entristeça o Espírito de Deus, não entristecer. O que te entristece? Hein? Existe coisa que me entristece. Existe coisa que me entristece. Agora, procure saber o que entristece o Espírito Santo. Quando você esquece de Deus, quando você dá valor a outras coisas mais do que Deus, quando você esquece de sua palavra, quando você esquece de obedecer a palavra do Senhor. O que entristece o Espírito de Deus? Quando você deixa de falar com Ele, quando você dá mais valor a outras coisas do que a Ele. Não é? Fizemos concerto com o inferno, com a morte, com o inferno. Fizemos aliança, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e na falsidade nos escondemos. A mentira como uma segurança, a falsidade como um esconderijo, a mentira, a hipocrisia, a falsidade leva para o inferno. Faça um concerto com Deus para andar na verdade, falar a verdade, viver a verdade, né? O hipócrita, ele só tem a máscara da verdade. Mas quando você tira a máscara, por trás está a mentira, porque a mentira se esconde atrás da verdade, porque a mentira não quer ser descoberta. A Bíblia diz que quem desmascara a mentira é a verdade. Mas quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade. Ó, a Bíblia, a palavra de Deus, é o livro da verdade. Aí você diz, mas naquele tempo não tinha Bíblia. Não tinha. Não tinha. Então, conhecer a verdade não é conhecer a Bíblia, não. É conhecer o dono da Bíblia. Quem é o dono da Bíblia? Hein? Quem é? Quem é o dono da Bíblia? Jesus, o autor da Bíblia. Quando você conhece Jesus, Ele te liberta. Liberta de quê? Liberta da mentira. O que adianta citar aí esse versículo? Conheceis a verdade libertará. Mas ele vive a mentira. Do que adianta eu citar a Bíblia se eu não estou vivendo a Bíblia? Não é? Mais valor tem você que obedece a palavra de Deus, mesmo sem lê-la. Mas você ouve e você obedece. Já lá em Mateus capítulo 5, versículo 29, na parte B, é melhor que se pega um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Você vai lá no inferno, vai ter um corpo, o corpo não foi enterrado, sim, o corpo espiritual. Entende? Lá há dor. Lá tem um sofrimento que traz dor ao teu espírito. Um espírito que não teve vida de Deus, um espírito que não tem o Espírito Santo, ele tem o espírito da morte. Entende? Então aqui está falando, se os teus olhos te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar na vida sem um olho do que com os dois ser lançado no inferno. Se a tua mão faz tropeçar, faz errar, arranca a mão fora.
É isso que Jesus está falando. Quer dizer, se você descobrir que tem alguma coisa que está te levando para o inferno, arranca ele fora antes que você seja lançado no inferno. Versículo Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só a igreja do Senhor Jesus combate com o inferno, contra o inferno e vence o inferno. O inferno não prevalece contra a igreja. Desde quando a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus, o inferno luta contra a igreja. E até hoje ela continua o seu trabalho na terra. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Entende? A igreja que vai subir, a igreja verdadeira, mas ela pode prevalecer contra um líder espiritual, um pastor, um bispo, um apóstolo, um profeta. Pode prevalecer. Ela pode prevalecer contra uma igreja local. Entende? Essa igreja vira a transgredir e a se corromper. Há muita corrupção nas igrejas, mas há muitos homens de Deus também, sabe? Há muitos homens sérios, muitos líderes sérios, que estão fazendo a obra de Deus com seriedade. Aleluia! Sabe? Procure uma igreja séria. Procure um líder sério. Sirva a Deus com temor e tremor. Só a igreja pode salvar. E você fica longe da igreja? A Bíblia diz que vai arrebatar. Jesus vai arrebatar, vai chamar a sua igreja e você está longe da igreja. O que você anda fazendo porque você está longe da igreja? O que te prende? Quando você tem um compromisso, você sai, né? Você precisa pegar o teu salário no banco, você vai lá no banco. Não é? Precisa ir numa festa, você vai lá na festa. Né? Um convite, você vai lá. Mas na casa de Deus você não vai. Quem está te prendendo? Satanás está conseguindo te prender? Hein? Satanás está conseguindo te derrotar? Não é? Se liberte. Se liberte disto que está te prendendo, dessas prisões. E volte para a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 12, versículo 5. Eis, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Temei a Deus que pode matar e lançar no inferno. O que a Bíblia diz? Que Deus mata e lança no inferno. Tá vendo? Não vamos brincar com Deus, não. Olha o que o Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 diz. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Para fechar com chave de ouro este assunto. A morte é uma pessoa. É um espírito de morte. Ele vai ser lançado no lago de fogo. O inferno vai ser lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então, quer dizer, a morte da carne é a primeira morte. Vem a ressurreição para o julgamento de todos. E aí vem a segunda morte. Esta é a morte final. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, e todos os transgressores. No versículo diz
versículo 15 de Apocalipse 20 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo? Os transgressores. Estes também serão lançados no lago de fogo, junto com a morte e junto com o inferno. O que é o inferno? Que a Bíblia está dizendo aqui é Satanás e seus anjos. Todos aqueles que estão no inferno vão ser lançados no lago de fogo, junto com a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, quando diz inferno, ela fala sobre fornalha de fogo, cadeias da escuridão, tormento eterno, fogo que nunca se apaga. Fala-se que lá tem tribulação e angústia, pranto e ranger de dentes, eterna perdição, verme que nunca morre, fogo e enxofre. Na terra a gente tem sono, descansa, levanta no outro dia revigorado. No inferno não tem sono, não. No inferno só tem tormento. Quem está lá agora está no tormento, arrependido do que fez, mas foi tarde demais. Que Deus lhe dê forças para andar na verdade e servir esse Deus com integridade, com amor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Cuidado, para que você não caia no inferno e depois seja lançado no lago de fogo e enxofre. Que Deus livre a tua alma, que Deus te abençoe a tua vida, em nome de Jesus.